Eu estou aqui com a Luciana Holtz, deixa eu achá-la aqui, para poder chamar para conversa, para a gente conversar com a Luciana, terminar, ela poder, finalmente, a gente não vai terminar nunca o Fórum Oncoguia. O Fórum Oncoguia desse ano só vai terminar no ano que vem, quando tiver de vacina. Porque é assim que funciona, né, Lu? Ele não termina, ele só termina no ano que vem, quando você disser, olha, vai ter o outro, né? Gente, isso. E a gente tá tão mexido aqui que eu já tô com um monte de ideia, pensando em como criar alguma forma de um fórum itinerante, sabe, Luiz? Porque eu acho que quer ou quer não queira, foi muito interessante a experiência de fazer online. Claro que é sensacional, né? Estar pertinho de todo mundo e se encontrar e conversar. Mas foi muito interessante, muito, muito. E até pensando em ampliação de acesso mesmo. A gente teve muito retorno de paciente que escreveu falando: estou absurdamente emocionada porque é a minha primeira vez no fórum, né? De pacientes de verdade de qualquer lugar do Brasil, né? Eu vou repetir aqui o que eu falei hoje lá na mesa redonda, que é o seguinte: eu tenho crachá do fórum desde antes do fórum, entendeu? Nem tinha fórum ainda. Quando não tinha fórum, que era o Congresso de Psico-Oncologia, né? Foi em 2004, eu acho, que a gente começou essa caminhada. Então, eu acho o seguinte, para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês agora. Luciana Holtz é psicóloga, trabalhava na área de psico-oncologia e começou a sentir essa necessidade, a demanda dos pacientes de terem um local para discutir os seus problemas. E aí ela começou com esse envolvimento, quando essa moça é um trator, vocês não têm ideia do que ela é capaz de fazer acontecer. Então, conta um pouquinho da história do Oncoguia, que virou um Instituto Oncoguia. Então, Luiz, acho que tem, né, resuminho aí que você já fez, mas foi lá, né, de 2002 para 2003, até um pouquinho antes, quando eu escolhi para minha vida, né, essa profissão de psicóloga e me especializei em psico-oncologia e estava muito envolvida nessa questão mesmo de saúde, né, saúde, doença, morte, vida, né, tudo isso muito presente na minha vida. Mas eu comecei a atender os pacientes oncológicos no consultório e comecei a perceber também no meu consultório o impacto de uma informação sem qualidade. Né? Não esqueço lá do Narita, que era uma senhorinha que estava considerando uma conquista para ela, né? Ela conseguia acessar a internet e tal, mas ela chegou um dia na sessão acabada, porque ela falou, tá vendo? Ó, eu fui buscar aqui uma informação sobre o meu tipo de câncer e está escrito que eu tenho 30% de chance de sobrevida. E eu falei, né? Sim. Tá certo? Tá errado? Né? Mas o quanto isso é útil ou inútil para ela, nesse momento da vida dela, né? E aí, Luiz, assim, eu fui estudar isso, eu mergulhei, eu estava na época fazendo uma especialização em bioética, que me ajudou muito, né, nessas reflexões todas. Mas eu encontrei uma ONG suíça que chama HON, que é a Health on the Net Foundation, que regulamenta o que é uma informação de saúde na internet, que tem 8 princípios. E nessa que eu fui estudando, o meu produto final foi um site pequenininho na internet chamado Oncoguia. Isso lá em novembro de 2003. E aí eu ainda não sabia direito para que lado eu ia, né? Mas eu continuei atendendo paciente, o site eu fazia de casa, comecei, né, a compor com vários amigos profissionais de saúde que me ajudavam de diferentes maneiras. O site foi crescendo, crescendo. Aí eu tive um presente na minha vida, que foi a experiência que eu tive com a Susan Komen, né, Luiz? Então, eu realmente passei ali, o Dr. Auro Delgiglio, que era um oncologista que eu trabalhava, me indicou para eu ser uma Program Manager da Susan Komen no Brasil, de uma iniciativa global de câncer de mama que a Komen estava lançando. E eu fiquei 5 anos perto da Susan Komen, né? Que é um monstro de uma organização americana, né? Que tem sede em Dallas, que o foco é acabar com o câncer de mama, né? Mas eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito, desde a questão de fundraising, a questão de... Eles trabalham muito com essa coisa da importância de você conhecer a sua comunidade, né? Você entender os problemas para depois atuar.
Aí foi lá que eu conheci a palavrinha advocacy, né? Que eu não sabia nem como traduzir. Então, e isso foi fazendo uma revolução na minha vida, até que realmente em 2009, aí a gente resolveu fundar a ONG Instituto Oncoguia. E olha, esse trabalho é uma coisa assim impressionante, porque é um trabalho que eu acompanho, como eu falei, eu acompanho desde cedo, né? Desde sempre. Então, eu pude ver essa coisa. E até interessante que eu gravei um podcast para o fórum, para a cobertura do fórum com o Thiago. Vocês vão conhecer, eu vou trazer o Thiago aqui dentro, porque vocês precisam conhecer ele, que é uma figura impressionante. Além de ser um fã de futebol americano, que nem eu, ele é um cara muito legal. E o Thiago é advogado, enfim, é o consultor jurídico, diretor jurídico do Oncoguia e o diretor de advocacy do Oncoguia agora. E acho que você conseguiu juntar um grupo que não só um grupo, como vários grupos existem, né? Você conseguiu mostrar também uma coisa importante, que é a necessidade de que o terceiro setor, as ONGs, sejam organizadas formalmente, né? Isso provavelmente você trouxe da experiência da Susan Komen, onde você vê aqui nos Estados Unidos, as organizações de terceiro setor são empresas. Elas funcionam como corporações, elas são grandes empresas que trabalham e têm produto e vende. Só que ela vende, a ideia não é fazer lucro, a ideia é fazer o bem e ter um objetivo final, cada uma tem o seu, né? Você tem a American Cancer Society, que tem lá, sei lá, cento e muitos anos, não sei nem quantos, né? A Fernanda Schwitter está aí do Projeto Cura, sabe depois vai dizer para a gente quantos centos e tantos anos tem a American Cancer Society. Mas cara, quem já viu, é um prédio em Atlanta, né? De vários, é um monstro o negócio, né? Então, porque é uma corporação, tem uma estrutura de empresa. E eu acho que o Oncoguia foi talvez a primeira a dar esse start no Brasil de ser uma ONG formal, né? Sem ser aquela coisa... Porque fazer o bem, fazer um trabalho de bem é ótimo. A benemerência sempre foi a base inclusive a base do atendimento médico no Brasil é a atenção beneficente, né? Se a gente pensar, o Brasil não começou a ter hospital pelos hospitais do SUS. Os hospitais do Brasil eram Santa Casa, até hoje estão aí. Então são hospitais de beneficência. E aí você passa a mostrar que isso aí tem que funcionar como empresa, né? Luiz, foi essa decisão desde o começo. Acho que bem do que você falou. Eu estava muito conectada com a Coma, né? E sabendo que todas aquelas pessoas trabalhavam remuneradas. E para mim foi uma escolha de vida, né? Eu parei de ser psicóloga, escolhi ser uma gestora de uma ONG. E eu falei, bom, né, isso aqui tem que me remunerar. Eu sou, né, uma diretora executiva remunerada. Então, claro, a gente criou todas as estratégias de como é que isso vai existir, quais serão nossas estratégias de captação de recurso, que tamanho dá para ter, quais são os projetos, né, como é que a gente se organiza para crescer. E claro, assim, é muito desafiador isso no Brasil, né? Acho até que foi muito interessante ver toda essa explosão de doações, principalmente para a área da saúde, por conta da pandemia, né, Luiz? Porque a cultura de doação no Brasil, ela não é, né, presente, assim. Ela é ainda muito pequena. A gente tem muito que melhorar nisso e eu realmente torço para que isso fique pós-pandemia, sabe? Para que realmente os trabalhos das organizações que atuam especificamente da saúde, né? Estou vendo a Fernanda aqui do Projeto Cura, todas as outras, igual a gente está falando aqui, desde a Abrale, Fundação Laço Rosa, a FEMAMA, todos os nossos pares aí que a gente atua em parceria, tem esse mesmo desafio, né? De realmente conseguir ser sustentável financeiramente para continuar fazendo os nossos projetos, para continuar, acho que apoiando até individualmente um único paciente, mas também conseguindo gerar importantes mudanças no sistema, pensando em todos, né, Luiz? Esse é muito nosso dia a dia no Onco, né? Eu tenho projetos que a gente ajuda a Dona Maria quando ela liga lá no Ligue Câncer e está se sentindo sozinha, está com alguma questão relacionada ao SUS.
mas ao mesmo tempo o próprio dado do Ligue Câncer acaba sendo um termômetro importante e que apoia todas as nossas iniciativas de advocacy. E a gente tem que... Eu acho que isso realmente foi uma surpresa, vamos dizer assim, dentro desse pandemônio sem trocadilho nenhum com a pandemia, né? Mas foi essa movimentação do setor privado para colaborar com o SUS de maneira prática. A gente viu hospitais de campanha sendo geridos por hospitais privados, estruturas privadas de saúde. A gente já tem, em São Paulo, já tem um movimento um pouco maior disso mesmo, né? Com as iniciativas do Einstein, por exemplo, lá em Heliópolis, né? Em aquele nome difícil, que eu não... Miboimirim, né? Que eu nunca... Miboimirim, tenho até medo de pronunciar errado. Enfim, já existe essa cultura da parceria público-privada. Mas eu acho que talvez isso seja um bom start para a gente começar a repensar o nosso sistema de saúde a partir desse período pós-pandemia, entender um pouco melhor essa relação, né? Porque não tem um sistema de saúde separado, né? Não tem esse negócio de privado e público. Isso aí é uma grande... Isso é uma coisa que não é assim, né? Você sabe, Luiz, outra coisa que eu acho que também estamos aprendendo, eu estava te ouvindo aqui, né? E que importante que é esse seu papel de traduzir, né? Você repetindo a questão do que é fase 1, do que é fase 2, do que é fase 3. E eu acho que a pandemia trouxe isso, assim, ela colocou para dentro de casa temas como esse, né, da pesquisa clínica, por exemplo, que estavam restritos aos nossos fóruns, né, Luiz? A discussão acadêmica, a discussão... Então, assim, eu vejo dentro de casa com o Pedro, né? Meu marido não é da área da saúde, e ele vem para mim e fala, mas, então, a pesquisa já está na fase 2, quando a gente vai poder tomar? Né? Mas alguns termos ficaram mais correntes, né? E daí a gente explica, entende. Então, eu acho que também é uma super oportunidade, né? Da gente aproveitar para explicar tudo isso. A mesma questão, né, Luiz, de esse tema, né? De quem vai usar o respirador ou não vai. Essas decisões que ficaram, que acho que no primeiro momento e acho que até agora, né? São tão difíceis da gente ouvir. Isso acontece todo dia, né, Luiz? Assim, isso acontece todo dia. Essa desigualdade, acho que ela é tão incruada na nossa sociedade que a sociedade não vê, não consegue visualizar essa diferença, esses buracos que existem, esses gaps que existem, né? Quem já trabalhou num hospital público já teve, em algum momento na vida, fazer uma escolha de Sofia, seja qual for. Desde uma mais radical como essa, infelizmente eu passei por isso em emergência pública, de escolher quando você tem um respirador só, né? Quem vai usar. Isso acontece. Não aconteceu agora na pandemia, isso sempre aconteceu. Infelizmente. Essa é a nossa realidade, né? Mas por que existe isso? Será que a gente tem que viver assim? Né? Acho que está na hora da gente repensar essas coisas todas, porque uma coisa eu acho que todo mundo entendeu. Quem teve atenção perto de casa, né? Quem conseguiu atendimento perto de casa, conseguiu informação, conseguiu tudo perto da casa, teve uma evolução melhor. Muitas pessoas faleceram, isso é terrível. Muito mais do que deveriam. Isso é que é pior. O triste não são... Quer dizer, é muito triste as 100 mil mortes, mas com certeza, para a gente que está na área, sabe que não eram para ser 100 mil mortes, né? Isso é que é o problema. Existe um excesso de mortes aí que está por conta da estrutura que não foi adequada, por conta do que não foi feito, por conta de decisões políticas erradas. Então, é isso que me deixa pessoalmente muito irritado, porque a pandemia não é para matar 100 mil, né? Mas... acho que a gente entende acho que aquele começo a gente entende, né, Luiz? Porque realmente né, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu vou aproveitar e vou falar para você, por exemplo, o que a gente viu até na nossa pesquisa que a gente fez, porque para a gente foi muito duro, sabe? Esse impacto da Covid no mundo do câncer. Nos 2 primeiros meses, a gente sofreu caladinho, assim, sabe? Sofreu em silêncio mesmo, porque a gente não se sentia
no direito de falar de câncer, sabe? De levantar uma bandeirinha e falar, meu Deus, o câncer está sendo impactado por conta do tamanho, né? Do problema, da catástrofe, do sofrimento. Mas quando a gente rodou a pesquisa, sabe, Luiz? E que ficou claro que a primeira rodada, né? 43% dos pacientes, a gente teve a participação de mais de 500 pacientes de diferentes regiões do Brasil, e 43% reportaram que tiveram seus tratamentos impactados pela pandemia. E dentro de impactado, o que tinha acontecido era ou cancelado ou adiado, Luiz. E aí, quando a gente perguntava o motivo e de quem tinha sido a decisão, o primeiro lugar foi uma decisão institucional. Então, também foi um ponto importante que apareceu, porque tinha um peso, né, o tempo inteiro jogado no colo do paciente de que o paciente não está indo. Né? O paciente que não está indo, o paciente que não está indo. Mas a instituição também estava impactada. Né? Tanto que mesmo dentro das categorias da decisão institucional, o que aparecia de motivo era risco de contágio, redução de equipe e priorização de paciente. Ou seja, está tudo compreensível, né? Está tudo esperado, né? Então, aí nesse momento a gente falou, bom, acho que agora dá, né? Acho que já dá para a gente começar mostrar que tem, né? Tem vida além pandemia, tem coisas acontecendo, as doenças não param, isso aqui vai virar mais bola de neve ainda. O que a gente pode começar a fazer agora para minimizar o que vem lá na frente, né, Luiz? Isso fica muito claro, não só no câncer, quer dizer, mais uma das crueldades, vamos dizer assim, da doença maligna, do câncer, primeiro que não é uma doença só, né? A gente fala do câncer, mas a gente está falando de várias doenças com tempos, principalmente com tempos diferentes. Né? É diferente do paciente que tem doença coronariana, que ele tem doença coronariana, lógico, a evolução é pessoal, né? Mas ele tem uns tempos mais ou menos definidos ali. Né? Se ele não se cuidar, a artéria vai entupir de novo, ele vai ter outro infarto, eventualmente pode morrer daquilo. Né? Ou não, enfim. E mesmo assim, a primeira coisa que se viu foram os doentes cardiovasculares morrendo em casa. Aconteceu em Nova York, numa grande tragédia, para se somar à tragédia da Covid-19 em Nova York, o excesso de morte por doença cardiovascular em casa. Mas aí aquela história, mesmo nos Estados Unidos, em Nova York, na cidade mais importante do mundo, você não tinha sistema de saúde que desse jeito, que conseguisse atender. Aí você tem. Agora você vai ter o segundo momento, você vai ter o problema do câncer, você vai ter as doenças, outras doenças renais, doenças diabetes, enfim. Doenças que têm tempos diferentes da doença aguda coronariana que vão ser impactadas. E o câncer tem isso. Você tem a doença, eu hoje gravei uma entrevista com o Rafael Cálice, né, o diretor científico do Oncoguia. E a gente colocou isso, quer dizer, mesmo dentro de um câncer, que é o câncer de mama, você tem várias situações diferentes. Tem a mulher que está esperando para fazer mamografia de rotina. Ela pode esperar um pouco, não tem nada demais. Agora, tem a mulher que tem que fazer biópsia, porque já descobriu o nódulo. Essa não pode esperar, porque o nódulo que tinha 2 é para 4, 6, e aí vai por diante. E aí demora, aí marca a cirurgia e não faz. Aí uma cirurgia que era uma cirurgia pequenininha passa a ser uma enorme cirurgia mutiladora. O câncer que estava localizado passa a ser regional ou até com metástase. Então, esses tempos, eles são muito duros, porque essas decisões todas têm, que você falou, a parte estrutural, que não conseguiu se adaptar. Né? A gente viu a diretora do INCA assumindo que não conseguia atender, porque não tinha gente, enfim. Não, e deixou claro que a gente ainda não está pronto para plano de retomada, né, Luiz? Tem mais essa. Isso é o mais assustador, né? Porque não tem... enquanto a gente vê a iniciativa privada se mexendo, né, os hospitais privados começaram a operar há mais de um mês já, né, ou mais. Início de julho já tinha hospital privado fazendo cirurgia eletiva. Né? E o serviço público não consegue ter a agilidade que deveria ter, infelizmente. Então, talvez seja a hora mais uma vez, a iniciativa privada vai ter que botar colher nesse negócio aí. Eu participei de um fórum há alguns dias
e conversamos sobre isso também, ou seja, possivelmente essa experiência de parceria público-privada para o atendimento emergencial da pandemia, ele vai e deveria se desdobrar num atendimento público, uma parceria público-privada, para o atendimento emergencial da pós-pandemia. Porque não vai ter jeito, vai ser um tsunami de pacientes. Não, a gente ouviu muito isso no fórum, né? Eu acho que tem até ali a fala lembro da fala do Dr. Clóvis, né, que é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. Eu acho que o que angustia, né, Luiz, é que assim, já existiam áreas que a gente já estava gritando, né? A patologia é uma delas, né? A gente já sabia dos enormes problemas, dos enormes gargalos, da falta de profissional, do tempo de espera, até mesmo da questão da qualidade. A hora que você vê, né? A gente mesmo apresentou aquele gráfico de 53% de queda no número de biópsias, você fala, ai, né? Meu Deus, assim, o que vai acontecer, né? O laboratório todo sendo, vamos dizer assim, tendo que ser redirecionado para atender a pandemia. Não tem jeito. Precisa fazer diagnóstico, precisa fazer teste. O Brasil tem que fazer teste. Isso é inevitável. Agora, ele também precisa fazer o diagnóstico de doença maligna. Também precisa poder fazer imunohistoquímica e outras técnicas mais complexas, que aí são as mesmas pessoas, né? O grande problema é que, de repente, no lado cirúrgico, o cirurgião oncológico ele não teve tão envolvido assim no atendimento do paciente de coronavírus, por questões de especialidade, enfim, capacidade técnica até para isso. Mas o patologista não, ele foi demandado ao extremo, o radiologista foi demandado ao extremo. A tomografia parou para fazer tomografia de pulmão, e enfim. Então não dá, não é só um pedacinho que resolve. Não é, eu estou fazendo quimioterapia. Beleza, mas se operou o doente antes? Não operou porque não fez diagnóstico. Então não adianta a quimioterapia estar funcionando. E uma coisa que eu acho que ficou clara também, nesse fórum, a gente conversando, foi o fato de que a impressão de que o tratamento do câncer não foi tão impactado assim, do tratamento, vamos dizer assim, a área institucional, né? Não sofreu tanto, porque a demanda também caiu. Né? As pessoas não puderam sair de casa. Isso é a verdade. Não foi decisão da pessoa não ir. Em algumas cidades ficaram 3 semanas sem transporte público, porque tinha que ficar mesmo. Né? Enfim, um momento da vida. Tinha que ficar sem transporte. Relacionado aos exames, Luiz, os laboratórios estavam fechados. Teve um monte de laboratório que estava literalmente fechado. Né? Eu estava conversando até com a doutora Raquel outro dia a respeito de colonoscopia e endoscopia. Esses, assim, ninguém conseguia fazer. Assim, não, aquele gráfico que o Rafael mostrou lá despencou totalmente. Né? E também aquela coisa o próprio medo da equipe, né? Quem é que vamos precisar fazer uma endoscopia? Será que dá? Como é que é isso? Que tipo de preparo a equipe vai ter que ter? Risco de contaminação, né? A gente conversou aqui com a doutora Vânia Sonderman, que é radiologista, especialista em mama, né, do CEPEM, e ela falou, olha, a gente teve que se reestruturar, teve que se reinventar para entender como é que faz, treinar as pessoas, capacitar as equipes para poder fazer os exames. Não é simples assim. Deita aí que eu vou fazer teu exame, né? Também tem, o profissional de saúde também está com medo, também está angustiado, está preocupado. Então, é uma situação que a gente vai ter que rodar em dobro agora para poder correr atrás, né? Sim, sem dúvida. Acho que esse foi o ponto realmente que nos preocupou muito, né? Confesso que a gente tinha aí um pouco de expectativa de talvez sair com alguns próximos passos relacionados a um plano de retomada, né? O que dá para fazer, o que não dá, e eu fiquei com essa sensação realmente dos gestores pedindo para ter calma, né? Vamos com calma, assim, né? Porque eles não têm, eu acho que nem os gestores têm condições de avaliar, lógico, cada um tem a sua realidade, né? Eu acho que, eu volto a dizer, o gestor privado tem um pouco mais de agilidade, então ele pode redirecionar áreas, enfim, fazer outras medidas.
enfim, tem outras liberdades, né? Agora, quem depende do serviço público, tá um problema. O serviço público é um serviço que tem uma força de trabalho envelhecida, isso é uma questão indiscutível, né? Quem conhece sabe que o hospital público roda em cima de pessoas mais velhas, né? Você tem os médicos mais novos, mas você tem muita gente muito mais velha, muita gente está em casa, muita gente está com medo, muita gente não sabe se pode voltar e não pode, porque é grupo de risco. Você tem uma série de profissionais de saúde com comorbidades importantes que são fundamentais para poder rodar o hospital. E o hospital não está rodando, e não vai rodar tão cedo. E é serviço público, então tem uma legislação diferente. É uma situação ainda muito complicada, muito difícil eu acho que esse é o lado que a gente sai meio desanimado, né, do fórum, porque a gente sente que a coisa ainda está... Nós estamos ainda meio patinando nesse momento, por uma série de motivos, e principalmente porque tinham temos essas limitações, mas eu acho que tem que falar das coisas boas, né? Eu acho que tem que falar também essa coisa que você começou a falar, da possibilidade do fórum ser mais aberto, né? Sim. Isso eu acho muito legal, porque eu lembro a dificuldade de trazer gente do Brasil todo para São Paulo, para poder fazer, você tem que chegar na véspera, aí aumenta o custo, tem que ter hospedagem para todo mundo. É muito complicado, não é simples, né? Sim. E eu acho acho que isso apareceu, Luiz, de vários lados. Apareceu, por exemplo, claro, né? Acho que tem um pouquinho de cada coisa, a agilidade, assim, sabe? A presteza realmente com que os convidados aceitaram estar no fórum com a gente, né? Claro, tem relacionamento construído, mas é verdade, tá mais fácil, né? Eu tô em casa, não tenho que viajar, não tenho que... Porque quando você tem que viajar, você perde um dia. Se não tiver que perder 2, né, Luiz? Então, acho que isso conta muito. Acho que outra coisa que a gente percebeu foi essa questão mesmo do acesso, né? De perceber ali todos os dias que tinha gente do Brasil inteiro assistindo. Muita gente que é literalmente primeira vez mesmo. Acho que até toma um susto, né? Porque é um vocabulário muito próprio, né, Luiz? Assim, dessas conversas Isso eu também posso dizer por experiência própria, né? Por mais que seja porque o médico acostumado, quando você entra no mundo do terceiro setor, você começa a ver um outro tipo de relacionamento que você não via, quer dizer. Meio esse estranhamento, ele acontece, acredito até dos dois lados, né? Porque, apesar de ser um paciente e um médico, basicamente é o que você vê, né? Só que o paciente é um paciente diferenciado, é um paciente que está numa posição diferente, ele tem um empoderamento diferente, ele vai te colocar vão aparecer questões que deixam gestores e médicos desconfortáveis, vocês não estão preparados. A ideia é essa, aliás, né? Cá entre nós é para isso que eles estão lá, né? É para botar a cara a tapa. Eu sempre dou os parabéns para quem tem coragem de ir lá sentar. Na época era sentar lá no palco e apanhar mesmo, que às vezes o pessoal bate com vontade, né? Com razão até, mas bate com vontade. Então, é diferente, você tem que aprender a lidar com isso. É uma outra realidade. E, ao mesmo tempo, eu acho que a grande vantagem desse modelo vai ser o fato de que a gente vai poder formar novos grupos vão se formar, Luciana. É verdade. Você vai ter, com certeza, ano que vem, a gente vai ter a grata surpresa de ver ONGs que se formaram depois do fórum, né? Com as orientações do Tiago, né? Com a orientação do Oncoguia em termos de como as coisas acontecem, o que se faz, o que não se faz. E aí você passa a ter a possibilidade dessa troca, né? Eu acho Sem dúvida, sem dúvida. O retorno que a gente tem muito é esse. Eu acho que acaba sendo uma oportunidade única para todo mundo ali, né? Porque o que eu tinha ali? Eu tinha paciente, eu tinha familiar, eu tinha líder de ONG, eu tinha muito profissional de saúde, tinha um pouco de oncologista, não é muito, mas tem oncologista também, gestor, indústria farmacêutica. Então, você acaba tendo ali, né, todo mundo que precisa realmente estar envolvido para o tamanho da mudança que a gente quer, né, Luiz?
não tem saída. Tem realmente que trabalhar ainda muito para que o câncer seja tratado com a devida prioridade. A gente não ficou claro isso no fórum, né? A fala do Dr. Denizar deixando claro que a gente não tem uma política de câncer, que a gente não tem um departamento que só pensa em câncer, que define um orçamento, que define prioridades. A gente não tem. A gente tem, né? A radioterapia está onde? Está lá tá lá. Onde está a oncologia? Quem faz a diretriz? O INCA faz a prevenção. Está tudo, né? Tá tudo desmembrado. Não tem uma coisa conexa que organize tudo, né? Eu acho que você falou da necessidade da gente ter... eu acho que a gente fala do modelo americano, porque isso é um modelo de sucesso, apesar de todas as dificuldades, né? Eu vou uma decisão política em algum momento dizer, olha, vai ter que se criar alguém para pensar em câncer, né? O INCA dos Estados Unidos, vamos dizer assim, traduzindo, nasceu com a vontade, entre aspas, de uma primeira-dama. E aí vamos ter que resolver. Agora, eu não sei, é algo que a gente também tem que brigar para mudar no Brasil, né? Sim. Agora, Luiz, antes que acabe o nosso tempo, eu gostei muito da sua participação na nossa mesa de fake news, muito, que incrível que foi, que incrível, quanto eu aprendi realmente com você. E acho que vamos falar um pouco aqui, para quem não participou, acho que você trouxe contribuições super importantes, a questão dos cuidados ali também, que a Alana, né, as 8 dicas da Alana, que é do pessoal dos Redes Cordiais, que foi sensacional. Então, quero agradecer muito, 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 porque foi muito boa a mesa. Todo mundo tem que assistir de novo. Eu acho que a gente tem falado bastante aqui nas lives sobre fake news, fez uma semana disso, aliás, está tudo no YouTube. Tem lá a live com a Elis Monteiro, que é professora, dá aula em 6 faculdades diferentes. Vale a pena estar no meu canal do YouTube. Pode procurar a live dela, lá da Elis Monteiro, tá? Fake news. Agora, vamos entender, eu acho que a gente tem que, primeiro, aquela frase que se é fake, não é news. Começa por aí. Né? Essa é boa demais. É aquela coisa, aliás, é minha não, é da Elisa, né? Lógico, ela é mais inteligente que eu. Enfim. Arrasou, Elisa. Então, é para a gente entender que a gente não pode, todos nós temos a responsabilidade de analisar criticamente tudo que a gente passa adiante. Se é bom demais, se é muito fácil, se resolve o seu problema de repente, desconfia, porque a vida não é assim, gente. A vida é complicada, a vida é difícil, as soluções não aparecem, não caem do céu. Então, se promete tudo isso, já começa a desconfiar, né? Vem do negócio que eu nunca sei, não tem... E coisas simples, tipo assim, informação sem nome, já era, nem escuta. Se a história começa assim, olha, fulano, e não sei o nome, né? Eu tenho um primo que tem uma irmã que trabalha no lugar que esquece, nem escuta o resto. Né? O áudio típico de fake news, texto típico de fake news. Se começa a citar institutos que você nunca ouviu falar e que você, se você puder, você vai na internet e descobre que não existem. Mas soa estranho sempre. Desconfie da notícia. Da mesma forma que o jornalista desconfia quando alguém conta alguma coisa para ele, a primeira coisa que ele tem que fazer é checar, saber se aquilo é verdade. Então, faça isso. Principalmente se você gostou demais. Né? Aquela velha frase da minha avó, que todo mundo ouvia, todos os avós disseram, a esmola é demais, até o santo desconfia. Tem alguma coisa errada. Né? Se o mundo inteiro está procurando a cura do coronavírus, você acha que vai ser o primo do amigo da pessoa que você conhece no WhatsApp que vai trazer notícia? Não vai, gente. Ela vai chegar primeiro por outro caminho. Né? Não é tão simples assim. Então, acho que essas dicas da Alana são fantásticas. A gente tem que entender que a gente está lutando contra organizações extremamente poderosas. Acho que isso é importante a gente entender. A gente vai ter uma briga enorme agora, a partir do meio do segundo semestre. Podem começar a esperar. Vão começar a aparecer os malucos dos antivacina, tudo botar a cabeça para fora do buraco. Por incrível que pareça, por mais que o mundo queira uma vacina de coronavírus, já tem maluco falando contra, gente. Então, se preparem, porque esses grupos são extremamente organizados. Eles ganham dinheiro com isso.
eles ganham dinheiro, eles elegem pessoas, né? É o que eu falei. Um dos maiores vozes contra a vacina nos Estados Unidos, eu não consigo entender esse sujeito, é o Robert Kennedy Jr. Estudou em Harvard e Yale, é contra a vacina. Não dá para entender, né? Dá para entender sim, porque ele é senador, ele quer continuar sendo eleito. Aí ele vai lá, ele vai vender essa ideia errada para as pessoas votarem nele, dizendo que ele é bonzinho. Bonzinho nada, é bandido, pilantra. Entendeu? Tem que dar nome aos bois também. E é o seguinte, lembrar que todo mundo também pode trabalhar para bloquear esses caras. Se você viu, somente no Twitter, se você olhou e viu ali, o cara contou uma mentira, uma coisa esquisita. Tem 3 bolinhas do lado da carinha dele lá. Você vai lá, aquelas 3 bolinhas lá no cantinho, tem lá, reportar ou denunciar, dependendo da língua que você usar. Você vai colocar ali, vai colocar que é falso, que é perigoso. E bloqueia. Se todo mundo fizer isso, o Twitter derruba o cara. E uma coisa que eu adorei que a Alana falou, né, Luiz? Às vezes não adianta colocar a cara bravinha, né? Porque só o fato de você estar interagindo, você continua engajando, né? Então tem que ignorar, né? Não só denunciar e ignorar, né? Exatamente. Dizer que é ruim é pior, porque o algoritmo conta como interação, como engajamento com aquela notícia falsa. Mas eu acho que o grande ponto é esse: desconfie sempre, principalmente se a coisa for boa demais. Sim. Porque isso não pode ser bom, tá? Tem que pensar antes de compartilhar, né, Luiz? Exatamente. E aquele negócio é para entender, né? Por que será que as pessoas estão fazendo isso? Para ganhar dinheiro, gente. Infelizmente. Olha, estão aqui dizendo que vai começar a contar aqui vão entrar em contagem regressiva. Eu quero te agradecer muito, quero mais uma vez te dar os parabéns pelo trabalho, do seu trabalho, que faz o Oncoguia andar para frente, junto com todo mundo que está lá dentro, não vamos tirar, mas sem você isso não aconteceria, com certeza. E, enfim, obrigada, a gente está aqui sempre do lado do Oncoguia, esse canal da live está aberto, vamos voltar a falar disso, vou trazer o Thiago para cá, vou trazer o Rafa qualquer dia, para a gente conversar. Combinadíssimo, tá? Viu? Muito obrigada. Muito bom, foi muito bom ter você pertinho a semana toda. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo para ti, Lu. Beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.